Um bom romano pode ir onde quer. Basicamente, isso significa que, se você entender bem o livro ou a carta aos Romanos, do Novo Testamento, você tem a chave, uma boa base para entender todos os outros livros da Bíblia. Quando você abrir a sua Bíblia e buscar por Romanos, irá encontrá-lo no Novo Testamento. E ao fazer isso, perceberá que não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas está depois dos Evangelhos e de Atos. Por quê? Cronologicamente, os Evangelhos vêm primeiro, descrevendo como obter a salvação. Jesus dá a sua vida e ressuscita. Depois, o livro de Atos nos fala da história de como o Evangelho é proclamado pelos que creem no Messias. Eles saem e anunciam as boas novas. Então, para que mais um livro? Bem, Romanos segue explicando a salvação. E Romanos explica de forma particularmente motivadora para os que já creem no Senhor Jesus. Tudo legal até aqui? Ao começar a ler Romanos, logo notará que Paulo é o autor e escreve para os cristãos que estão em Roma. E ele parece totalmente apaixonado ao pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho a crentes? Ué, isso é meio diferente, não? O apóstolo Paulo quer firmar os crentes de Roma e mostrá-los como o evangelho não só mostra o amor de Deus, mas também a sua justiça. No capítulo 1 ele escreve: no evangelho a justiça de Deus é revelada. Mas por que a justiça é tão importante? Por que não ficamos apenas com Deus amou o mundo? Porque se Deus permitir que o ladrão fuja, talvez seja gracioso, mas não é justo. Quem rouba deve pagar. Além disso, logo no início da Bíblia, Deus disse para Adão: se pecar, você certamente morrerá. Portanto, se você pudesse pecar sem morrer, Deus seria um mentiroso. Mas Deus não é homem para que minta. Pecado, morte, justiça, não estou entendendo muito bem. Tudo bem, mantenha em mente que no Evangelho, Deus quer mostrar que Ele é santo, correto e justo. Os romanos também eram relativamente novos na fé, e por isso Paulo explica tudinho para eles, passo a passo. Primeiro tem o problema, então ele mostra a solução, que é incrível. E depois ele explica algo sobre Israel, o povo escolhido de Deus. E no final, como tudo isso é da forma prática. Então capítulos 1 a 11, doutrina, capítulos 12 a 16, prática. E com isso eu digo até o próximo vídeo, onde começaremos a entrar a fundo em cada um desses temas. Quando você está doente, mesmo que não saiba, você precisa tomar os remédios necessários. Para mostrar que realmente somos pecadores e precisamos de justificação, Paulo nos mostra quão injusto todos nós somos. Na introdução a Romanos, vimos que o Evangelho mostra que Deus é amor e justo, mas que há um problema: o pecado. O pecado é tudo que não é certo aos olhos de Deus. É por isso que o pecado também é chamado de injustiça. Analisando a carta aos Romanos, vamos mergulhar direto no problema. Muitas pessoas pensam e agem como se Deus fosse somente um velhinho barbudo no céu. Mas a carta aos Romanos deixa claro que Deus é santo, cheio de glória e perfeitamente justo. E isso é uma notícia incrível, se você deseja Deus e a sua justiça. Agora, se você odeia a justiça, então odiará a verdade que Deus revela em sua vida e irá rejeitá-la. E isso faz de você um culpado diante do Todo-Poderoso. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Mas o que significa deter? Deter é esconder, parar a verdade, ou não viver de acordo com ela. Capítulos 1 a 3 são sobre isso. Existem 3 verdades de quais as pessoas provam ter o conhecimento, mas não as seguem. Para provar isso, podemos comparar os capítulos 1 a 3 com uma cena de um tribunal. Cada capítulo mostra uma verdade e como ela não é praticada diante de um Deus santo. Primeiro, há aqueles que reconhecem um Deus, mas adoram a criação. Porém, isso não é o que Deus revela pela própria criação. O Criador tem poder divino e não é humano, é Deus. Ou adoram outros seres humanos ou até animais, fazem deuses à sua imagem e tentam deter, suprir a verdade de que Deus é divino, onipotente e eternamente glorioso acima deles.
O resultado é uma vida comportamental, e isso é completamente contra Deus. Ah, mas eu não sou como esses, diz o segundo grupo. Eu sei que isso aí tá errado, mas julgar os outros não lhe torna detentor de uma opinião melhor. Ele sabe mais, mas fica por isso. É ainda mais culpado. Mas eu sou diferente, diz o terceiro. Sou judeu, tenho a lei de Moisés, sei tudo e também posso te ensinar. Bem, ter ou saber a lei não é melhor. Não adianta ter a lei e com isso um conhecimento extremo sobre o bem e o mal, mas não praticar a verdade. É ainda mais culpado. Mas então, quem que é bom? Ninguém. Todos se desviaram. Não há quem faça o bem, nem um só. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. Ponto. Vamos ver a solução de Deus no próximo vídeo. No último vídeo, vimos que Deus é perfeitamente justo, mas nós nem tanto. Não importa como parecemos por fora, por dentro não há bom nenhum só. Mas a justiça de Deus nos arquitetou uma saída. Você quis dizer o amor? Não, a sua justiça. Esse é o segredo de Romanos. A lógica de Romanos não consiste primeiramente no amor, mas na justiça de Deus. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Agora, se você pensa que o Antigo Testamento é só sobre as obras e que o Novo Testamento é só a graça por Jesus Cristo, está enganado. Deus nunca mudou. O caminho para a salvação nunca mudou. Enquanto a forma possa parecer diferente, o caminho para se acertar com Deus é o mesmo. Só por fé, não pelas obras da lei. Por isso que Paulo usa Abraão como exemplo, porque Abraão viveu antes mesmo da lei ser dada ao povo de Israel. Então, a justificação existia antes mesmo da lei. A justificação nunca teve o intuito de ser obtida por obras e obediência à lei. Mas agora, sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, como que funciona a fé? O que eu preciso crer? Que é necessário obras para merecer? Não. Somos pecadores e incapazes de fazer algo a respeito. Que Deus existe? Também não. A natureza nos prova isso. Que Jesus morreu na cruz? Também não. Isso é um fato histórico. Tanto eu como você precisamos confiar que Jesus morreu para a nossa salvação. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o Senhor tomou o castigo que você e eu merecíamos e levou nossas culpas sobre si na cruz. Isso é sublime graça. Isso te purifica e cria paz entre o Santo Deus e você. Deus coloca a obra completa de seu Filho entre nós e Ele. Se Deus fosse nos punir agora, depois que seu Filho pagou o preço pelos nossos pecados e depois que você colocou a sua fé em Jesus e o aceitou como Senhor, Ele seria injusto, certo? Já começou a ver como isso tudo é genial? Mas acredite, fica melhor ainda. E veremos mais sobre isso no próximo vídeo. No último vídeo, vimos como Deus arquitetou a justificação, um caminho para nós, mesmo pecadores, termos paz. Você, pela fé, crê nisso, e agora tenha certeza que seus pecados estão completamente cobertos. Está limpo diante de Deus. Tudo perfeito. Mas daí você vai e peca de novo. Por quê? O problema não é o seu passado, mas o seu coração. O problema é quem você é. Não o que você faz, nem o que você fez, mas a sua natureza, o seu ser, quem você é diante de Deus. Diante dele vemos que somos pecadores. Beleza, mas por que isso é um problema? Bem, quem te deu vida? Sim, seus pais. Mas, e a eles? Claro, os pais deles, etc, etc, e vemos que todos recebemos vida por Adão e Eva. E o que eles fizeram? Pecaram e foram separados de Deus, e por isso também morreram. Essa é a vida que todos nós como seres humanos temos. Uma vida que nos separa e que tem o desejo de viver contra Deus, tornando-nos impuros, pecadores e consequentemente nos leva à separação final, que é a morte. Então, essencialmente, estamos todos aqui condenados a morrer. E é isso, você não pode mudar sua linhagem. Você não pode tirar Adão e Eva de sua genealogia, né? Então, o pecado sempre estará em você e você sempre será um pecador. E por isso, a justiça de Deus te julgará e isso será o seu fim. Mas será mesmo? Não.
Porque aqui também a justiça de Deus é uma notícia maravilhosa. Mas como? E se o fim for na verdade a solução? Tipo, se você pudesse morrer e recomeçar com uma nova vida, com a barrinha cheia. Eu sei, parece tudo abstrato demais, mas em essência é bem isso que Deus já fez por você. Quando você diz, Cristo morreu em meu lugar, o que morreu em meu lugar quer dizer? Bem, significa que a sua pena de morte já foi paga ante o Deus justo. Com isso, seria injusto da parte de Deus se ele continuasse a demandar a sua morte. Na verdade, é totalmente justo que Deus agora te dê vida justificada. E que vida que é essa? Você recebe vida nova, pois na verdade você se junta a uma nova linhagem, a linhagem de Cristo Jesus. Ele morreu em seu lugar. Deus o identifica com você. Isso significa que para Deus, você agora é um com Cristo. E isso, meu amigo, isso é o máximo. Agora você tem uma vida que fundamentalmente não tem nada a ver com a que tinha antes. Na velha vida, você era um pecador, destinado à morte por Deus mesmo. Mas agora é justo, limpo e tem uma vida em Cristo Jesus. E nunca algo poderá nos tirar dessa posição, pois ela está segura pela justiça de Deus. Isso significa que agora eu posso continuar pecando, porque tenho a segurança de que nunca mais serei julgado? Afinal, isso não tornaria a graça de Deus ainda maior se eu tiver mais pecados? Não, é lógico que não. O que Deus disse? Está crucificado com Cristo. Você morreu. A sua vida velha acabou, precisamente para te livrar do pecado. E, obviamente, pecado não tenta mais um defunto. Você morreu e, consequentemente, está livre e vivo em Cristo. Mas eu te digo que fica ainda melhor. O nosso próximo vídeo sobre o capítulo 7 é melhor ainda, é fantástico, é muito bom, é realmente maravilhoso. Nos primeiros capítulos, olhamos para o problema de fazermos o mal. Culpados ante um Deus santo, vimos a solução arquitetada por Deus mesmo. Dar seu Filho, Jesus Cristo, para levar a punição pela nossa culpa, pagando assim a nossa dívida e cobrindo os nossos pecados. Estamos diante dele, em Cristo, como se nunca tivéssemos pecado. Recebemos a justificação dos pecados. Nos capítulos 5 e 6, examinamos o problema do pecado em si e como o pecado nos domina. Se o produto de uma máquina é sempre ruim, então a máquina provavelmente está quebrada. Nossa vida era dominada pelo pecado e, portanto, precisávamos de uma nova vida. Cristo abriu o caminho para nós, para que pudéssemos morrer e ressuscitar em nova vida com Ele. Nós temos a justificação da vida. E tudo isso é lindo, mas daí ontem, de novo, você pecou. Uma vez, duas... E isso te estressa muito. O paradoxo do coração puro e das mãos sujas. Por isso, ouso dizer que Romanos 7 e 8 são os capítulos mais importantes na Bíblia para um recém-convertido. Para que tudo fique claro, primeiro quero explicar o que não é o problema em Romanos 7. Romanos 7 não é sobre um legalista, uma pessoa que é muito autoconsciente e só pensa em si, ou sobre uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo. E também não está dizendo que o corpo ou o mundo material em si é ruim. Mas no capítulo 7, o apóstolo Paulo é guiado pelo Espírito Santo para explicar um dos aspectos mais cruciais da vida cristã. Quem verdadeiramente somos e o que não somos. É sobre identidade. Como um médico, Paulo usa um bisturi para separar duas coisas que parecem similares, porém, na real, são tão opostos quanto a luz e a escuridão. Você e o pecado que habita em você. Para fazer a clara distinção entre esses dois, Deus se utiliza da lei, no Antigo Testamento, como referência. Vamos analisar. A lei nos ajuda a entender o que é pecado. Imagine a lei como uma linha. Quando fazemos coisas ruins, cruzamos essa linha. Cometer pecados seria passar dessa linha. Chamamos isso de pecados, no plural. São atos. Pecador, sem o S no final, não são os atos que fizemos, mas o que nos dominou quando estávamos sem Cristo. A nossa tendência é sempre querer cruzar essa linha, porque existe uma linha. É violar a regra porque há uma regra definida por outra pessoa a quem não queremos nos submeter. Infelizmente, isso não é apenas um problema de adultos. Observe as crianças.
Quando a mãe fala, não toque no bolo, adivinha o que acontece? Eles farão exatamente isso. E isso nos lembra de um certo caso, não é? Nós temos um desejo interno de não nos submetermos nem mesmo ao único Deus verdadeiro, todo amoroso e sábio. Isso é mal, isso é pecado. Essa busca egoísta por nosso querer traz todas as tragédias desse mundo e está enraizada em cada um de nós. Usando a lei, Deus nos aproxima ao centro da questão aqui. Perceba, se não é a lei que é ruim, então deve haver algo ruim em nós. Mas calma aí, eu não estava morto em Cristo e ressuscitado para uma nova vida? Uma vida completamente nova? Sim, em Cristo você é perfeito agora. E como você pode ter certeza disso? Bem, desde que creu em Cristo, qual é o desejo e a orientação de sua vida? Você ama ou odeia quando transgride a vontade de Deus? Realizar a vontade de Deus ou a sua própria? Você odeia isso, certo? Isso prova que você é completamente diferente de antes. É uma nova criação. Mantenha esse pensamento por aí mesmo. Não há pecado em sua nova identidade. Zero. Mas você também não é bipolar. Você não tem uma personalidade dividida com um eu antigo e um eu novo. Não, você só tem uma identidade. Cristo. Você é tão perfeito quanto Cristo é. Mas algum lugar tem um problema. E sim, é o pecado em seu corpo físico. Enquanto seu ser interior é completamente novo, seu corpo ainda não está renovado. E esse pecado, como uma doença física, pode influenciar você e as suas ações. Vendo o resultado, você pode erroneamente pensar então que esse pecado define quem você realmente é. Mas não é você. Você odeia e condena o pecado. Nessa mesma situação se encontra o Paulo. Ele olha para si mesmo e diz: não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sou perfeito, mas tenho o pecado no meu corpo. Eu sim sou responsável de não deixar o pecado me controlar. Então, se você entendeu o que eu acabei de dizer, basicamente existe um novo você e o pecado que ainda habita em você. E eles competem pelo controle de suas ações ou do seu corpo. E quem ganha essa batalha? Veremos no próximo vídeo. No começo de Romanos, olhamos para nossas ações pecaminosas do passado e para a solução de Deus, perfeitamente amorosa e igualmente justa, a justificação dos pecados segundo Romanos 3:24. Mas nós não só pecamos ali ocasionalmente, mas éramos incessantemente dominados pelo mal. Precisávamos de nova vida. Romanos 5:18 mostra que temos exatamente isso, a justificação da vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas apesar de termos sido libertados do domínio do pecado, ainda há um problema. Embora não mais sob o jugo do pecado, ainda pecamos. Por quê? Romanos 7 nos mostrou que, embora tenhamos uma nova vida, ainda há pecado em nós. E essas duas entidades competem pelo controle de nossas ações e de nossos corpos. E como vencer? Romanos 8 começa com um resumo dos capítulos anteriores. Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a justificação dos pecados. Somos justos porque estamos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida vos libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. Esta é a justificação da vida. Em Cristo Jesus recebemos nossa nova vida e identidade. Mas quando você confiou em Jesus, você não apenas recebeu a justificação dos pecados e a justificação da vida, mas também a justificação do Espírito. O Espírito Santo é a fonte de vida e o nosso auxiliador, ambos ao mesmo tempo. O Espírito de Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então Deus nos tem dado a garantia da vida. Temos seu Espírito. Ele seria agora injusto se nos deixasse morrer, porque temos o Espírito da vida em nós. Então, em resumo, se vivermos segundo a nossa carne, que é o nosso corpo com o pecado nela, pecaremos e morreremos. Se vivemos em dependência do Espírito, viveremos. Mas isso está complicado. Como que isso tudo funciona? Olhe para o seu próprio corpo. O pecado é como uma bactéria, causando fraqueza e doença. Se não for medicado propriamente, essas bactérias farão com que joguemos fora a vida florescente para a qual Deus nos criou como seres humanos. E o pecado é essencialmente assim. Apagará a abundância de vida que Deus tem para você. Mas ei, se todos temos essa bactéria em nós, o pecado, por que não são todos os que se encontram fracos e doentes?
Bem, da mesma forma que Deus nos deu um sistema imunológico capaz de lutar contra ataques bacterianos. Não precisamos nos esforçar diariamente para que nosso corpo lute contra bactérias. Precisamos apenas de nos alimentar bem e não consumir coisas ruins ou se indulgir em maus hábitos, e o sistema imunológico vai lá e faz seu trabalho. A solução para quebrar o poder do pecado em você é a mesma. Deus lhe deu o Espírito Santo, que está lutando por você e vencendo o pecado em você. Você precisa só deixar o Espírito Santo operar, dar-lhe todo o espaço e não se apegar a coisas ou hábitos que irão limitar a sua ação em você. Na verdade, tudo o que um crente faz deveria ser guiado pelo Espírito. E será mesmo, se você simplesmente deixar os seus próprios desejos, planos e pecados, é claro, e deixar Deus com o controle em sua vida. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Deus, em sua justiça, tem realmente feito tudo por você em relação às suas ações passadas. E agora se oferece para cuidar de sua única e preciosa vida, para que você a tenha em completo, em abundância e sem remorsos. Uma vida que o glorifica a cada minuto e ricamente abençoa a todos ao seu redor. Confesse. Livre-se de tudo que impede o Espírito Santo de ter pleno acesso e impacto nos seus pensamentos, emoções e ações. Abra mão e deixe Deus agir. Chegamos ao fim da parte doutrinária. Na maioria das cartas de Paulo, a parte teórica é seguida por uma parte prática, mas Romanos é a exceção. Talvez você nem percebeu, mas nós temos um pequeno problema. Deus, em sua graça, abriu o caminho para o mundo inteiro. Mas o que acontece com o seu povo escolhido? Os judeus podem argumentar: ei, isso aí não é justo. Beleza, eu não guardei a lei, mas nós já éramos o povo escolhido antes mesmo que a lei existisse. Não se pode incluir os gentios assim, de repente. Primeiramente, que fique claro, Deus pode fazer o que quiser e o faz sem comprometer a sua justiça. Paulo estrutura os próximos 3 capítulos em passado, presente e futuro. No 9, ele mostra que os israelitas foram especificamente escolhidos por Deus, mas não por seu mérito, mas baseado na eleição soberana de Deus. Portanto, Deus não é injusto quando hoje oferece a sua graça também aos gentios. Os judeus são culpados, mas isso afeta as promessas feitas aos patriarcas de Israel? De novo, veremos como a justiça de Deus brilha. Não é um problema incluir os gentios na bênção e promessas feitas no passado. Pelo contrário, só a magnifica. Abraão. Os judeus dizem: sou descendente de Abraão, tenho direito exclusivo às promessas feitas ao meu tatara e mais alguns tataravô. Mas Paulo mostra a descendência e linhagem de Abraão que não fazem mais parte de Israel. Todos os que vêm de Ismael, por exemplo, o filho que Abraão teve com sua serva, não são israelitas. Ok, os judeus em sua lei até poderiam rebater dizendo: ah, mas ela era uma criada, não conta. Bem, então Paulo apresenta o caso de Esaú e Jacó. Eles tinham a mesma mãe, mas um foi escolhido e o outro não. De novo, não é de acordo com o mérito, mas baseado na soberania de Deus. Embora a eleição nos deixe um pouco inseguro porque eu e você não podemos controlá-la, ela é, na verdade, uma coisa muito boa. Porque a escolha soberana de Deus favoreceu os judeus no passado, mas agora ela se estende a todos aqueles que aceitam em sua graça. E de novo, Paulo dá 2 exemplos. O povo de Israel guiado por Moisés e o Egito sob comando de Faraó. Ambos tinham se afastado de Deus, mas o orgulhoso Faraó recebeu o julgamento enquanto Israel achou graça. Mais uma vez, não baseado em boas obras, dançando ao redor de um bezerro de ouro, não, por eleição, por graça. Então a eleição provou ser uma porta de escape para Israel. Contudo, Israel rapidamente se esqueceu e quando o justo Deus enviou seu filho, os israelitas, ou judeus, estavam focados em si mesmo e se auto-justificavam. Jesus, o Messias, de novo expôs seus pecados. Por ódio, o crucificaram. Fim da história? Não. Apenas uma parêntese de uns 2000 anos. Desde então, Israel ainda não se arrependeu como nação. Eram e ainda são cegos. Têm um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Esperaram pelo Messias, mas quando ele veio, o rejeitaram.
confessam que querem servir a Deus, mas crucificaram seu próprio filho. E os seguidores de Cristo? Eles os torturaram e os mataram. Paulo poderia dizer uma ou duas coisas sobre isso. Ele foi o principal perseguidor dos cristãos. Eles queriam a justiça, mas só provaram o quão maus eles eram. Eles nunca buscavam a justiça de Deus, mas sempre a sua própria. Não quiseram enaltecer a glória de Deus, mas tentavam aparecer como os incríveis por guardarem as leis. Jesus Cristo veio para acabar com esse circo. Ele era a beleza verdadeira e através da sua magnificência expôs toda a elite teológica. Eram falsos e estavam apenas usando maquiagem. Ele guardou a lei e expôs todo o orgulho religioso. E como já vimos em vídeos anteriores, através de sua morte nos deu a oportunidade de, ao se identificarmos com ele, pela fé, se tornar os verdadeiros filhos de Abraão e cumprir a lei em Cristo de uma vez por todas e viver. E através disso, Jesus Cristo criou uma nova e estranha, mas surpreendente, criou a igreja. É uma nação que na verdade não é realmente uma nação. Na igreja não há distinção entre etnias, judeu ou grego, porque a igreja tem um chamado celestial. Mas a igreja não é um meio sem função. Ela está aqui para proclamar o evangelho, ou a loucura da salvação, e assim provocar os judeus aos ciúmes, como foi dito pelo profeta: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Se você conhece um pouco da igreja, sabe da bagunça que isso virou. Voltando, Israel falhou. Então a pergunta é: Israel é permanentemente rejeitado? A igreja tomou o status de Israel? A resposta no capítulo 11 é não. Não acabou para Israel. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Antes da era da igreja, havia apenas dois grupos de pessoas: judeus e não judeus. Mas depois da ressurreição de Jesus, Paulo, em 1 Coríntios 10:32, fala sobre três grupos de pessoas. Não ofenda os judeus, ou os gregos, ou a igreja de Deus. Os judeus e a igreja são claramente entidades distintas. Mas então, qual é a relação entre a igreja e a nação judaica? A igreja tem um chamado celestial. Não é deste mundo e não tem promessa aqui embaixo, mas no céu. Durante o milênio, a igreja reinará com Cristo do céu. A Israel sim foram feitas promessas terrenas. Deus prometeu à nação de Israel a terra no Oriente Médio, também conhecido como a Terra Prometida. Uma promessa incondicional, unilateral, feita mesmo com a presciência de que eles cairiam no futuro, mas os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, segundo Romanos 11:29. Portanto, Israel ainda tem um futuro glorioso aqui no planeta Terra. Mas, por enquanto, a igreja está aqui para provocar Israel ao ciúme. Deus ama sua noiva celestial para fazer ciúmes à sua noiva terrena. Eu sei, é complicado, guarde esse pensamento, pois ainda faremos um vídeo para tentar clarificar. Mas o apóstolo adverte aos gentios para não se ensoberbecerem. Claro que em figura ele explica que enquanto Israel era uma oliveira cultivada, os gentios são um enxerto. Um rebento de oliveira selvagem enxertado. E isso pela fé. Não por mérito pessoal. Mas ele anela para o dia em que os ramos naturais serão enxertados de volta na própria oliveira, quando a plenitude dos gentios tiver entrado e todo Israel será salvo. Isto é surpreendentemente maravilhoso. Deus usou a desobediência dos judeus e dos gentios para demonstrar a sua justiça e para estender a sua misericórdia a todos. Eu acho que nós só podemos nos unir ao assombro dos apóstolos, porque dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vimos que em Romanos Deus revela a sua justiça através do Evangelho. Os capítulos 1 a 5 mostram como nós não podemos enfrentar a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o justo Deus arquitetou a nossa absolvição, por graça, a expiação. Nossos pecados são cobertos. Os capítulos 5 e 6 tratam da nossa natureza pecaminosa. Para isso, a justiça de Deus também tem a solução, a identificação, ou morrer para si e viver com Cristo. Os capítulos 7 e 8 vão ainda mais a fundo. Respondem à pergunta sobre a nossa fraqueza, o fato de que o pecado ainda está em nossos corpos. A solução justa de Deus é a condenação. Porém, o preço já foi pago. A carne foi condenada em Cristo na cruz, e pela fé podemos viver através do Espírito. Nos capítulos 9 a 11, vimos que Deus é justo ao deixar Israel de lado, embora a sua intenção seja salvá-los no final para a glória de sua justiça. Então, conhecendo tudo isso, como que devemos viver aqui no mundo? É isso que veremos nesse vídeo. Preste atenção.
Então Deus nos mostrou que Ele é justo e que nós também fomos justificados. Agora, Ele quer que vivamos em coerência. Basicamente, somos instruídos a reconhecer e então viver o que já somos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para realmente entender essa parte prática, temos que examinar direitinho esse primeiro versículo do capítulo 12. Rogo-vos, irmãos. Mas rogar o quê? Há um por causa disso tudo implicado aqui. Tudo isso sendo tudo que o apóstolo escreveu até então. As partes de doutrina e a parte histórica. A prática está sempre ligada com a doutrina. Você não pode viver um ideal que você não conhece. Pelas misericórdias de Deus, nos remete à graça de Deus que nós vimos nos capítulos 3 e 4. Apresentar os nossos corpos é uma expressão interessante e implica que nossos corpos são nossos instrumentos ou nossas ferramentas. E novamente, nos confirma que o nosso verdadeiro eu é diferente e separado do nosso corpo físico e do pecado dentro desse corpo. Vimos isso no capítulo 7. Como sacrifício vivo. Mas peraí, um sacrifício é morto. Nós estamos mortos, mas vivos? Mortos para a carne, mas vivos através do Espírito. Romanos 8. Os capítulos 12 e 16 abordam o santo e agradável. Deus quer que a sua justiça brilhe através de nossos corpos sob a orientação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a justiça é praticada e se torna evidente quando vivemos para Deus e em separação do mundo, o inimigo de Deus. Segundo, se tornaremos humildes e teremos pensamentos adequados sobre nós mesmos. Além disso, nosso alvo será viver para e usar nossos dons para outros, e em especial para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Mostraremos amor a outros, aos nossos irmãos, irmãs, porque isso é exatamente o que Deus fez por nós. Perdoaremos a quem nos fez mal e os nossos inimigos, porque isso é correto, dado que nós mesmos já fomos perdoados de todas as nossas injustiças. Além disso, é a vontade de Deus que nós respeitemos as autoridades terrenas, quer concordemos com elas ou não, quer sejam boas ou não. A justiça de Deus brilha quando amamos o nosso próximo e não nos fazemos de pedra de tropeço ao nosso próximo. Resumindo, Deus revelou sua justiça no Evangelho, baseado no precioso sangue de Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos e viver uma vida justa sob o olhar atento de um Deus maravilhoso. Se você entende isso, então agora é a sua responsabilidade crer. Você tem medo de altura? Espero que não, porque a carta aos Efésios nos levará a alturas espirituais. Um fato curioso, o livro é às vezes chamado de Os Alpes do Novo Testamento. Preparado? Temos uma escalada pela frente, mas não desanime. A vista que nos espera é única. Vamos lá. O Monte Efésios é especial. Revela uma dimensão completamente diferente. É uma carta de um outro planeta. O assunto tratado, ou devo dizer, o mistério apresentado, é famoso por ser difícil de entender. Ok, então, por onde devemos começar? Talvez com a pessoa que recebeu essas palavras, essas revelações de Deus e que escreveu a carta, o apóstolo Paulo. Paulo recebeu duas revelações básicas de Deus. Em Colossenses 1:24, ele nos fala do Evangelho, do qual ele era escravo, e logo no versículo seguinte, ele menciona a igreja, do qual ele igualmente era um servo. A igreja também é chamada de mistério. Por quê? Vamos ver mais tarde. Em Romanos 16:25, o apóstolo também fala sobre esses dois pontos, o Evangelho e o mistério. Em Efésios 3, mais uma vez encontramos esses dois pilares. Primeiro, Paulo fala do Evangelho, do qual foi feito ministro, e depois sobre o mistério que, após ser aludido por Deus há anos, foi finalmente revelado a Paulo, a igreja. Então, Evangelho e igreja. Agora, vamos ver quem realmente prestou atenção nos vídeos anteriores. Em qual das cartas de Paulo o Evangelho é explicado? Certo, em Romanos. E onde que o mistério, em todo o seu esplendor, é revelado? Alguma ideia? É em Efésios. O que nos ajudará agora é comparar essas duas cartas, e assim obter uma visão geral e ver como elas se encaixam. A carta aos Romanos começa com um problema. Homem desviou-se de Deus. Já em Efésios, o contrário, vemos diretamente o objetivo final de Deus. Pessoas perfeitas em Cristo, em amor
diante de Deus. Uou! Sentiu a altura agora? É provável que você não entendeu tudo, mas não se preocupe, vamos chegar lá. Enquanto o livro de Romanos começa com o problema, Efésios vai diretamente ao gol, o propósito de Deus. Romanos é escrito especificamente para nós como indivíduos, como uma pessoa é declarada justa diante de Deus. Mas em Efésios, o coletivo é abordado, o grupo. Ok, vamos mergulhar nos detalhes. Em Romanos, o receptor vive em pecado, enquanto o grupo em Efésios já conhece o seu estado, morto. A pessoa em Romanos está, é claro, tão espiritualmente morta quanto as pessoas em Efésios, mas ela só não entendeu isso ainda. É por isso que em Romanos, Paulo frequentemente usa a lei. A lei funciona como um espelho que reflete a nossa imundície. Mas em Efésios, isso não é necessário, porque eles já entenderam e se consideram mortos para si mesmos, e estão procurando e querendo ter, novamente, vida. Em Romanos, o homem é levado à sua própria morte, ao reconhecer sua própria natureza corrompida, como o batismo. E em Efésios, os crentes são transferidos para as regiões celestiais. Em Romanos, o homem é justificado diante e por Deus, enquanto que em Efésios, essas pessoas se tornam filhos e herdeiros, sendo trazidos para a proximidade imediata de Deus. Finalmente, Romanos termina com o indivíduo encontrando uma nova vida, e agora, através do Espírito, usa seus membros para a glória de Deus. Em Efésios, os crentes, como um, representam a noiva celestial e são unidos com Cristo. Então veja, ambos falam das mesmas coisas, mas de diferentes pontos de vista. Mas a Epístola de Efésios vai um pouquinho mais longe. Vamos terminar com uma ilustração. Imagine uma jovem. Ao longo de sua vida caiu nas drogas, acumulou grandes dívidas e agora se encontra nas ruas pedindo esmolas. Certo dia, um homem rico vem e quita todas as suas dívidas. Dá a ela roupas novas e disponibiliza para ela uma banheira para se limpar. Um visual completamente novo. Essa é uma imagem ultra simplificada de Romanos. Agora imagine que essa mesma mulher é convidada para entrar na casa desse homem. E ao vagar pelas vastas salas da casa, ela encontra um plano. Ela se choca ao ver o seu nome no papel. Ela começa a ler e percebe que esse homem procurou-a por anos querendo salvá-la. Parte de um plano de amor? Ela continua lendo. Ao final, seus olhos se enchem de lágrimas. Ela se sente nas nuvens. É isso que acontece quando um filho de Deus finalmente entende Efésios. Põe o cinto. Você não está preparado para o que vem agora. No nível espiritual, a carta aos Efésios seria a Champions League. E para jogar a Champions League, você precisa estar em sua melhor forma. Dar o seu máximo em campo. Mas pense bem, como podemos estar espiritualmente em forma? Bem, significaria estar em estreita comunhão com Deus, escutá-lo, ser guiado por seus olhos. Mas isso só é possível se você faz uma clara separação entre você e as coisas do mundo. Assim como os Efésios, que jogaram todos os seus livros de sabedoria oculta, que valiam muito dinheiro, em uma pilha grande e publicamente tacaram fogo. Você também precisa, primeiramente, tomar uma decisão para a santidade, arrumar a sua desordem. Sem isso, você não vai entender nenhum dos pensamentos profundos que o Espírito Santo quer compartilhar através dessa carta aos Efésios. Efésios tem a estrutura típica das cartas de Paulo. Isso significa que é dividido em duas partes, doutrina e prática. E essa estrutura realmente faz sentido. Por exemplo, quando você aprende um novo jogo, você começa com as regras antes de realmente tentar jogar, certo? E aqui é a mesma coisa. Primeiro se explica a parte espiritual e depois se avança para a parte prática. Que nossas obras ou ações iniciam em nossos pensamentos é um fato conhecido. Mas isso também se aplica espiritualmente. Os céus governam a terra. Os princípios espirituais têm influência direta sobre o que está acontecendo aqui na Terra. A primeira parte de Efésios vai dos capítulos 1 a 3, enquanto que a segunda parte segue do capítulo 4 ao 6. A primeira parte pode ser resumida como escolhidos nele, uma questão de identidade. O que somos? Escolhidos. A segunda é mais uma questão de ordem. Viva segundo a tua vocação. Então, referente à ação, o que devemos fazer? Em resumo, você foi transformado, agora viva de acordo.
viva o que você já é espiritualmente. Vamos lá na primeira parte. Quando você lê o texto, você vai ler o texto, né? Você vai notar uma palavra repetida algumas vezes: o mistério. Paulo está desvendando um mistério aqui. Vamos para o óbvio. Um segredo ou um mistério implica que há alguma coisa que não é conhecida. E, se esse for revelado, consequentemente, houve antes um tempo de não saber. Portanto, temos 2 períodos de tempo. Um período em que este mistério não era conhecido, o tempo antes de Paulo, e um segundo período em que esse mistério foi revelado. É também chamado a dispensação da plenitude dos tempos, no capítulo 1, versículo 10. Nice, interessante. Mas avançando. Se olhamos além disso, encontraremos outra distinção importante, mas dessa vez entre 2 grupos de pessoas. Uma entidade chamada Israel e outro grupo chamado Eclesia. Israel sabemos quem é, a nação privilegiada do Antigo Testamento que Deus escolheu. Mas o que é essa Eclesia? Eclesia vem do grego e é formado de outras 2 palavras, ek e ecclesia. Ek está relacionado com a palavra eis, ou ex, do latim, que significa fora. E ecclesia vem da palavra kaleo, que significa chamar. Então, ao juntar os 2 termos, temos eclesia, que significa chamados para fora. O que isso significa exatamente, talvez ainda não entendemos, mas vamos continuar cavando. Há muita conversa aqui sobre coisas celestiais. Essas são colocadas em contraste com as coisas terrenas. Outro ponto é que essa eclésia foi escolhida antes da fundação do mundo. E se você conhece um pouco do Antigo e do Novo Testamento, você pode juntar algumas peças do quebra-cabeça agora. Israel foi escolhido depois ou a partir da fundação do mundo. A Israel foi prometida a terra. Todas as bênçãos para Israel eram terrenas, como colheita, bênçãos familiares, saúde, paz na terra. Tudo isso é relacionado ao que se passa nessa vida aqui na terra. Mas, como vemos no Antigo Testamento, Israel se afastou de Deus, desobedeceu a todos os profetas, crucificou o Messias, o seu prometido rei, e apedrejou o último testemunho a eles, Estevão. E assim Deus fecha a porta para Israel por 2000 anos, ou 2 dias, segundo o profeta Oséias. E durante esse tempo, Deus se volta para uma outra nação, fazendo Israel, sua noiva terrena, ficar com ciúmes. Mas essa eclésia é uma nação diferente, que nem é uma nação. E é exatamente dela que Paulo está falando. Paulo? Interessante, na verdade. Se voltarmos ao apedrejamento de Estevão, foi justamente Paulo que estava lá observando e aprovando tudo. Veja, a porta para Israel se fechou depois desse assassinato, mas Deus escolheu justamente um dos criminosos e transformou-o em um dos, ou melhor, no pregador principal do novo mistério. Essa é a graça de Deus. Então esse novo mistério implica que Deus se voltou para um novo grupo. Ele chama esse de eclesia, mas também de seu corpo e até mesmo de sua noiva. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, disse Jesus a Paulo quando ele apareceu a caminho de Damasco. Com isso ele queria dizer, perseguindo os cristãos, esses que você julga ser uma nova seita, você persegue a mim. Eu, o cabeça, estou no céu e eles são o meu corpo. E eu os amo como a minha noiva. Então, resumindo, Deus tem uma nação que não é uma nação, na terra, ainda que ela não seja terrena. Uau! E quem são essas pessoas? Bem, eles não são definidos por etnia, nem por sangue ou descendentes de uma pessoa em comum, nem por nacionalidade, nem por posição política, muito menos por que time que eles torcem, mas por uma única característica: em Cristo. Isso está claro em todas as partes do texto. Todos aqueles que estão em Cristo pertencem a Ele. E isto só pela graça e pela fé. Isso significa que se você crer em Jesus Cristo, confiar a sua vida a Ele, você também pode hoje participar das bênçãos que excedem em muito as realidades do Jardim do Éden ou as promessas dadas a Israel. Você se torna um membro do corpo de Cristo e Ele o vê como parte de sua noiva. Para um israelita, isso seria uma mega revelação, mas quanto mais para nós? Você e eu, que somos apenas gentios, pagãos, normais, comuns, que graça é poder compartilhar dessas promessas.
O apóstolo é levado à adoração enquanto escreve sobre isso. E quero te encorajar a tomar um tempo para ler essas passagens mais uma vez. E depois, de joelhos, abra o seu coração a Deus. Vamos de novo terminar com um exemplo. Vamos lá para o começo, o livro de Gênesis, onde já encontramos uma imagem da igreja. José está no Egito. Chegou lá por ser rejeitado por seus irmãos, assim como Jesus é rejeitado hoje pelo seu povo Israel. José cuidou dos povos do mundo, as nações, e o salvou, assim como o Senhor Jesus Cristo se tornou o Salvador do mundo. Mas Israel como nação também será salva. Lembra de Romanos 11? E em Gênesis vemos os irmãos de José voltando a ele. Mas quem estava do lado de José quando ele reinou sobre o Egito? Que sabemos que é uma imagem do mundo. Uma israelita? Não. Asenate, pagã das nações. Veja, isso é você e eu quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Enquanto Israel ainda o rejeita, nós podemos estar ao seu lado neste mundo e logo no céu, aonde Jesus Cristo atualmente habita, e reinaremos com ele, em glória, sobre o céu e sobre a terra. Extraordinário. Prática. Vamos lá. Calma. O que vimos na primeira parte? Na primeira parte, chegamos à parte prática. Vamos lá. Calma. O que vimos na primeira parte? Na primeira parte, vimos 3 maravilhas que podemos resumir nesses 3 pontos. O mistério, em Cristo e celeste. O mistério é que há um novo grupo de pessoas aqui na Terra que não se distinguem por descendência nem por nacionalidade. Esse grupo é chamado de eclesia, também de sua noiva e seu corpo. Ela, esta eclésia, é literalmente o oposto das diferentes nações e povos existentes aqui na Terra. Mas como é que isso pode funcionar? Tipo, todo mundo por nascença já tem uma nacionalidade e uma etnia. Todos, desde Adão, mas o Cristo glorificado não tem nacionalidade. E todos aqueles que passaram a sua árvore genealógica também não. Este é o ponto revelado com a expressão em Cristo. Nós encontramos nossa identidade em Cristo. Em contraste com isso, seria a identidade natural em Adão. A terceira verdade é que este novo grupo não é mais terreno, mas celestial. Somos cidadãos do céu e não mais da terra. Ok, mas como que isso pode ser colocado em prática? Roda a vinheta. A parte prática de Efésios está muito bem estruturada. Vem dividida em 3 partes, dando-nos a direção de como devemos implementar e viver os 3 princípios diariamente. A primeira parte nos mostra como funciona esse novo sistema. A segunda nos mostra quais novas relações resultam da nossa posição em Cristo e como devemos comportar-nos nelas. E a terceira parte nos mostra que há uma luta acontecendo nessa nova esfera, mas que podemos sim ser vitoriosos. Então, vamos começar com a primeira parte. Como que funciona esse novo sistema? Qual é o segredo dessa eclésia? Já descobrimos que ela é comparada a um corpo. Cada corpo funcional e vivo tem uma cabeça ligada às várias partes do corpo. A cabeça é Cristo no céu e todos aqueles que têm vida e estão ligados à cabeça são seus membros. Além disso, da cabeça saem os comandos para o corpo. Na igreja, isso é mostrado por Deus dando e capacitando as pessoas para realizar os seus planos e desígnios. O maior objetivo é que o próprio corpo seja construído em amor. Mas a fim de viver isso corretamente, é importante que todos realmente entendam quem são, questão de identidade. Porque se nossos pensamentos estão errados, nossas ações não podem estar certas. Faz sentido, não faz? E é isso exatamente que começa a segunda parte, explicando que somos uma nova criatura, que estamos em Cristo, embora nosso corpo ainda esteja na terra. Nossa verdadeira identidade e vocação está em Cristo no céu. A largada é deste ponto. Os princípios espirituais do céu devem controlar nosso comportamento na terra. O relacionamento entre marido e mulher, o modelo celestial, é Jesus Cristo como o homem e a igreja, a noiva, como mulher. E isso é o que devemos refletir aqui na terra. Os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor, e os servos obedecerão aos seus senhores segundo a carne, obviamente aqui na terra. Em nossa posição celeste e espiritual, não temos pai e mãe nem superiores. Tudo isso nos mostra que os princípios celestiais devem determinar e governar nossas atitudes terrenas. Deve ser claramente visível que aquele que se denomina cristão está em Cristo, um grupo celestial de pessoas que proclamam que o céu governa. Na última parte, chegamos aos conhecidos e famosos versículos da armadura de Deus. Mas armas e guerra? Déjà vu do Antigo Testamento e dos israelitas? Não.
é exatamente o oposto. Desde que estamos em nossa verdadeira identidade em Cristo e nos lugares celestiais, nosso campo de batalha e nossa própria batalha mudou completamente. Nós não lutamos contra os povos da terra, como países e reinos fazem hoje, mas lutamos espiritualmente. Em oração, quando falamos com nosso Pai, quando expomos nossos pensamentos a outros e quando, diariamente, lemos nossa Bíblia. Provavelmente você pode atestar que a luta não é menos real por causa disso. É muito real e muito dura, e só pode ser vencida se lutarmos estando em Cristo. Paulo está preso em Roma. Epáfras, fiel ministro e amigo de Paulo, lhe paga uma visita e compartilha suas tristezas sobre a igreja local de Colossas. Colossas fica na antiga província romana da Ásia. Hoje essa região faz parte da Turquia. A congregação local consistia de uma mistura de gentios e judeus. A princípio tudo estava na paz entre eles, mas daí não mais. Epáfras orou bastante sobre as dificuldades e por fim, buscando sabedoria, montou seu cavalo, provavelmente, e partiu a Roma. Então, qual é a questão entre os colossenses? Primeiro, preciso simplificar todo o universo religioso e filosófico. Até hoje segue igual. Generalizando, temos 3 escolas de pensamento neste mundo, e vemos os 3 em 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Assim, nesse contexto, os judeus seriam os conservadores da direita, enquanto que os gregos são os liberais da esquerda. E o terceiro grupo, a Eclésia, a Igreja de Deus, não tem nada a ver com nenhum dos dois, porque ela não é nem deste mundo, mas celestial. A Eclésia tem seu próprio sistema de pensamento, porque não é humano, mas de Deus. Já vimos que os colossenses eram uma mistura de judeus e gregos, ou pessoas influenciadas pela filosofia grega. E com isso tinham problemas em ambas as direções, para a esquerda e para a direita. Não muito legal, mas ainda melhor para nós, porque nós podemos ver como o Espírito Santo, através de Paulo, desmonta ambos esses sistemas de pensamento em Cristo. Ou em outras palavras, como ele supera tanto o raciocínio da direita quanto a retórica da esquerda. Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos tirar o zoom e colocar essa carta não só no seu contexto histórico, mas também no seu contexto bíblico. Veremos como Deus usou eventos históricos e geográficos para escrever uma carta que ainda é relevante para você hoje, no século XXI. E não só isso, mas também veremos como essa carta se encaixa no espectro mais amplo de ensinamentos e doutrinas. E esta é talvez a parte mais importante de todas. Vamos comparar a carta aos Colossenses com Romanos e Efésios e vamos ver o que isso trará. Nós já fizemos um bom resumo no livro de Romanos, e tomara que você já assistiu. Lá nós aprendemos como pecadores podem ser justificados diante de um Deus santo. A lição central é que nós não devemos tentar, nem nas melhores das intenções, a se tornar no Senhor perfeito, inchando nosso próprio ego, pensando ser um humano esplêndido que tão bem guarda a lei através do próprio esforço, mas que devemos morrer e ser enterrados com Cristo. Em Efésios vimos como os cristãos já se consideravam mortos e ressuscitaram para sentar-se ao lado do Cristo nos lugares celestiais. Então, o que nos falta seria um elo para preencher a lacuna deixada entre essas duas cartas. E bem-vindo a Colossenses. Capítulo 2, versículo 12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então esse versículo conecta as duas cartas na lógica romana, enquanto que o versículo seguinte as conecta na lógica de Efésios. Eu não sei de vocês, mas eu acho isso bem incrível. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Outro ponto de comparação é a eclesia, a igreja. Como que cada carta fala sobre ela? Em Romanos, a igreja é descrita como um corpo com muitos membros, enquanto que, tanto em Colossenses quanto em Efésios, vemos a igreja como uma cabeça com um corpo. O nosso Senhor Jesus como sendo a cabeça e a igreja, claro, como o corpo. Na carta aos Efésios, o foco está mais nos membros ou no corpo, e em Colossenses, o foco está na cabeça. Mas por que essas diferenciações? Pratique a paciência e espere para o próximo vídeo. Enquanto isso, mantenha em mente que há problemas entre os colossenses: legalismo judaico e filosofias gregas.
Enquanto isso, mantenha em mente que há problemas entre os colossenses: legalismo judaico e filosofias gregas. E também que a carta fala de Cristo como a cabeça do corpo. Não tá muito difícil, ou nós nos vemos no próximo vídeo. Na introdução a Colossenses, vimos que tinha um problema em Colossas, ou Colosseia em grego. Esses estavam relacionados a legalismo e filosofia. Esta mistura já é curiosa, mas as coisas ficam ainda mais interessantes quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pega uma pena e lhes escreve uma carta. Diga-me, como que você responde quando te bombardeiam com perguntas sobre filosofia, lei e adoração a anjos? Vamos ver como o Espírito Santo conduz ao apóstolo Paulo. A estrutura de Colossenses é novamente a clássica: doutrina, depois a prática. E como você já sabe, isso é bom e facilita a compreensão. Mas esse princípio também nos mostra como devem ser nossas conversas e especialmente as nossas pregações. Parece que está na moda falar de política, bem-estar, fazer um stand-up por 80% do tempo da pregação e depois, por fim, terminar com um versículo bíblico de fraquíssima correlação com o contexto. Não, apresente aos princípios celestiais e depois aplique-os, de maneira prática, sobre os assuntos terrenos. Os céus reinam sobre a terra e não ao contrário. Ok, indo para a primeira parte. O Espírito Santo primeiro nos mostra o bom ensinamento e na segunda parte fala sobre os falsos ensinamentos. No que diz respeito à boa doutrina, o apóstolo imediatamente deixa claro que não se trata simplesmente de um bocado de pensamentos bonitos, mas de uma pessoa, Cristo Jesus, o Senhor glorificado no céu. Os primeiros 4 versículos falam sobre ele, porque o principal problema dos colossenses era que eles não mais consideravam a liderança de Cristo sobre o corpo espiritual. Se você olhar mais de perto para o que foi revelado a Paulo, você verá que, entre outras revelações, ele apresenta um maravilhoso relacionamento entre a cabeça e um corpo, entre Cristo e a igreja. Uma cabeça ordena todos os movimentos de um corpo, e o mesmo pode ser observado em um grupo. Você certamente já ouviu o termo líder ou cabeça da operação. Infelizmente, os colossenses esqueceram quem é que estava no comando e em quem eles deveriam ter constantemente os seus pensamentos. Então Paulo apresenta Cristo em sua supremacia, a máxima em todos os níveis. Seja no céu, ou seja aqui na terra, ele é o número 1. Seguindo em frente, Paulo compartilha brevemente que lhe foi confiado um grande mistério, ou até 2. Primeiro a respeito do Evangelho e segundo sobre a igreja. Mas qual é esse mistério? Cristo em você. Quem crê em Jesus Cristo como seu salvador pessoal recebe uma nova vida, uma que será visível a todos, e recebe uma nova posição diante de Deus. Ele está em Cristo e Cristo nele. Como um balde de água no oceano. O balde está no oceano e a água do oceano está no balde. Pense nisso por 5 segundos. Cristo em mim. Calafrios? Contra essa grande maravilha surgem algumas teorias estranhas. Elas são levantadas por filosofia e, é claro, pelos judaizantes legalistas, que se tem algum problema eles sempre estão no meio. Para os filósofos, Paulo responde: tende cuidado, ninguém vos domine por meio das filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. Por questões meramente ilustrativas, alguém precisa de uma mobilete quando é dono de uma Lamborghini amarela? Quanto ao argumento judaico ou o legalista, Paulo toca, mais uma vez, na justificação e na santificação. Nós já tínhamos visto isso na carta aos Gálatas. E é assim que ele explica. A nossa dívida impagável que tínhamos por não cumprir a lei foi paga pela morte do Senhor Jesus. E a santificação não acontece através do esforço e aperfeiçoamento do nosso corpo, mas através da morte. Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? E essa é exatamente a questão. No sentido espiritual, já não vivemos no mundo, mas, através do Espírito, já estamos em nosso novo lar, o céu. Calma aí, isso não está um pouco exagerado? Como que uma cabeça no céu pode funcionar com o corpo na terra? Veremos isso no próximo vídeo. Já vimos os capítulos 1 e 2. Realmente ricos, não? Como que o Espírito Santo usa um caso local de 2000 anos atrás para nos apresentar verdades que são relevantes para nós hoje?
Sim, mas a sua pergunta era como pôr tudo isso na prática. Como viver em dependência de Cristo, o cabeça que está no céu. Para nos mostrar como podemos viver dependendo da cabeça no céu, o Espírito Santo nos deu, por intermédio do apóstolo Paulo, os 2 últimos capítulos de Colossenses. Um capítulo para a vida cotidiana e um capítulo onde ele realmente põe o dedo na ferida e fala sobre as batalhas espirituais. Para entender o capítulo 3, você deve entender essa frase: sua vida está escondida com Cristo em Deus. Como isso funciona é visto nos versículos anteriores. Primeiramente morrer com Cristo e depois ressuscitar com Cristo. Isso significa que a nossa verdadeira identidade, o nosso eu, não é mais terreno. Isso é difícil de acreditar, ainda porque estamos aqui fisicamente na Terra. Espiritualmente, porém, já estamos no céu. Imagine isto. O seu amigo irá se casar daqui a uns dias, mas o seu rosto já transpira alegria. O seu olhar não esconde a sua felicidade. Na cabeça dele, ele já está na lua de mel. Agora, e digo isso com toda reverência, em espírito, também já deveríamos estar na nossa lua de mel, com o nosso Senhor no céu, ali onde realmente pertencemos. Isso é o que o versículo diz: pensai nas coisas que são do alto. Se no espírito você já está no céu, então a sua alma e o seu corpo também viverão celestialmente. Não camufladamente, mas plenamente revelado. Porque os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Os céus governam a terra. Resumidamente, os versículos seguintes continuam assim. Primeiro, o que acontece espiritualmente e depois quando devemos aplicá-lo na prática. Nós morremos, então devemos praticamente mortificar os nossos membros. Nós fomos ressuscitados no céu, então devemos pensar nas coisas que são do alto. Espiritualmente, nós não estamos mais no velho homem, então praticamente devemos fugir das más ações. Espiritualmente, nós vestimos o novo homem, portanto devemos, na prática, portar as suas qualidades. Basicamente, a ordem é: torna-se na prática o que você já é espiritualmente. As verdades celestiais determinam comportamento terreno. Como já vimos brevemente em Efésios, podemos ver concretamente como essas verdades devem ser implementadas hoje nas relações entre homem e mulher, pais e filhos, chefes e servos ou empregados, e etc. E tudo isso é realmente super prático. O patrão deve lidar adequadamente com seus empregados porque ele também tem o Senhor no céu e por aí vai. Bom, agora ainda sobrou um capítulo, o capítulo 4, e é sobre batalhas espirituais. De novo, como em Efésios, vemos que só podemos ser vitoriosos se lutarmos em estreita conexão com a cabeça no céu. E isso se expressa, na prática, através da oração. Um cristão deve permanecer constantemente em oração, e através disso recebe a sabedoria do alto para viver o reino de Deus, mesmo ainda estando aqui na terra. Encerrando, o apóstolo nos dá uma longa lista, ou curta, dependendo se você vai comparar com Crônicas. Bem, uma lista de pessoas que são um exemplo para nós e termina nos encorajando a continuar e não esquecer das orações. Deus também lhe confiou um ministério. E a pergunta é: você vive em dependência do Cristo glorificado? Ou tem tirado férias de sua autoridade? Continue. Forças. O Senhor logo vem.